Olá, aqui é o João. No último vídeo a gente conheceu a estrutura de repetição while, que agora eu vou retirar ela e vou deixar apenas o nosso console readline. Nesse vídeo agora a gente vai começar a conhecer uma estrutura do C#, tá? De programação, de orientação a objeto principalmente, que são os métodos. Por exemplo, esse aqui, que é o static void main, que é onde inicializa o nosso método. A gente pode criar diversos desses métodos para nos auxiliar, tá? Então, nosso assunto aqui agora vão ser métodos. Por exemplo, toda vez que a gente quer escrever uma palavra na tela, a gente faz console.writeLine e em seguida a gente escreve assim: meu nome é João. Se eu quero escrever em seguida aqui a minha idade. Minha idade é 100. E assim por diante a gente vai escrevendo outros fragmentos, né? Meu endereço é Rua ABC, casa 100, e assim por diante, tá? Então perceba que a gente tem uma repetição bem grande, tá, de write lines dentro do nosso código. A gente pode criar então estruturas parecidas com essa aqui, que são os métodos, para poder nos auxiliar. Então vamos criar aqui um static, repetir o que está lá em cima, um static void, e vou escrever aqui meu primeiro método, tá? Lembrando que não pode ter caractere especial, ou seja, não tem acentuação nem C cedilha. Dentro desse carinha aqui, a gente vai ter um console.writeLine escrevendo alguma coisa. Vamos escrever ABC apenas, tá? Então aqui em cima agora eu vou chamar esse método, meu primeiro método. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então a gente vai escrever essas três coisas na tela e depois vamos escrever o que está aqui, ó, ABC. Tá? Porque ele vai ser chamado, meu primeiro método, ele vai executar tudo o que tiver aqui dentro. Então vamos dar um start. Ó, percebam que ele escreveu o ABC. Se a gente colocar todo esse conteúdo lá para dentro, tá? Vou até retirar aqui o ABC agora. Vamos deixar só meu primeiro método. Percebam que agora ele vai escrever exatamente todo o conteúdo dele. Tá ali, ó, todo o endereço, tá? A gente pode repetir muito bem aqui o meu primeiro método quantas vezes a gente quiser e dar um start, tá? Então ele vai escrever a quantidade de vezes que a gente estiver chamando o nosso método. Então percebo que o método é também um auxiliar e também é uma forma da gente não escrever várias vezes a mesma coisa, tá? Então vamos evoluir esse meu primeiro método aqui. Eu vou deixar apenas uma chamada. E eu gostaria que o nome aqui fosse flexível, não fosse um nome que ficasse o tempo inteiro, né, sendo colocado à força. Por exemplo, se eu quisesse vir aqui, ó, e escrever o nome do usuário junto aqui, eu escreveria string nome e pegaria da tela, né, console.readline, o que o cara digitar. E daí eu concatenaria o nome dele. Tá? Vamos comentar aqui o método agora, só para a gente ver isso aqui acontecendo primeiro. Pego o nome, coloco nesse... Vou escrever, né? O usuário vai escrever, vamos colocar nessa variável e depois vamos escrever aqui. Vamos dar um start, vou escrever lá João, vou dar um enter, tá lá, meu nome é João. Só que esse tipo de ação a gente pode passar ela toda para o nosso método. Tá? Não vamos criar aqui interação com o usuário, vamos fazer só um exemplo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui no nosso método a gente vai criar string nome, que vai ficar genérico, e aqui a gente vai concatenar com a variável nome. Agora aqui em cima a gente vai ter que passar, olha só, ficou em vermelho, porque meu primeiro método agora espera que a gente passe uma string nome. Então a gente poderia muito bem agora passar para ele aqui o João. Em seguida passar aqui a Maria. Tá? Então, para cada uma dessas chamadas aqui do método, agora o meu nome vai estar escrito
com um valor diferente. Em seguida ele vai escrever a idade e o endereço. Tá? Vamos dar um start para a gente ver. Tá ali, ó. Meu nome é João. Idade, endereço, ó, meu nome é Maria. Idade e endereço. Então, para não precisar ficar repetindo a estrutura inteira, os métodos são um auxiliar, tá, bem importante para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, aqui, vamos remover essa parte aqui do endereço para a gente deixar só o nome e idade. A gente pode colocar aqui uma segunda variável agora, minha idade é, e juntar com o segundo valor. Vamos criar aqui, então, um segundo parâmetro para o nosso método. Sempre os parâmetros são divididos por vírgula. Vai ser um int idade. E daí a gente vai juntar aqui agora. Minha idade é com tanto. Então o João aqui, vamos colocar que o João tem 50 e a Maria tem 40. Tá? Então agora está pedindo duas variáveis, né? A string, que a gente chamou de nome, e o inteiro que a gente chamou de idade. Tá? Esses nomes aqui normalmente vão estar relacionados com aquilo que a gente espera que seja adicionado para esse método. Tá? Então percebam agora, quem está escrevendo ali, ó, meu nome é João, minha idade é 50, meu nome é Maria, minha idade é 40. Tá? Tudo isso reaproveitando essas mesmas linhas de código, tá? Que seria a mesma coisa que a gente colocasse aqui em cima, tá? E fizesse duas vezes, cada uma vez para João, outra vez para Maria. Tá? Mas se a gente tivesse agora um novo personagem aqui, o José, cada vez que a gente for utilizar cada vez mais, melhor vai ser o aproveitamento, tá, das nossas linhas de código. Vão ter menos reescritas da mesma coisa. Tá? Vamos deixar esse primeiro aqui. Então, só para título de exemplo, a gente pode criar um segundo método também, ó, static void meu segundo método. Tá? E aqui nele a gente pode criar outras variáveis que façam outras ações. Tá? A gente pode colocar aqui agora uma string nome também, com um float ouro. Tá? E aqui dentro, estou copiando e colando, e vou escrever assim, nome, dois pontos, vou concatenar aqui com outra string, ouro, dois pontos, mais o ouro. Então, poderia muito bem aqui para o José agora utilizar o meu segundo método. Tá? E agora a gente está passando um segundo valor, né, que é o ouro. Tá? Como ele pede um float, um int cabe dentro de um float, né, já que o int é menor. É a mesma coisa que um float, só que sem casas decimais. Mas vamos botar aqui um valor maior, por exemplo, 525 com 99, que é o nosso float. Tá? Então, vai ser escrito o quê? Duas vezes, né? O primeiro método, João e Maria, e no final, o meu segundo método, que é o José. Olha ali, meu nome é João, minha idade é 50, meu nome é Maria, minha idade é 40, e nome José, ouro, 525 com 99. Então, toda vez que tiver que fazer algumas ações que se repitam várias vezes, é só a gente verificar o que tem em comum entre elas, tá? E elas vão ser os nossos parâmetros do nosso método. E com isso a gente cria métodos para nos auxiliar no desenvolvimento. Bom, pessoal, era isso nesse vídeo. Até o próximo.